Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Hoje nos encontramos mais uma vez aqui para mais uma reunião pública virtual. E essa noite o nosso irmão Arailton vai fazer a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 8 a 6, de 8 a 10. Né? Não procureis os gentios. E a prece final vai ser feita pela nossa irmã Débora. Então vamos à nossa página inicial e logo após a prece. Né? A página é do livro Vinha de Luz pelo Espírito de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página é a 118, Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 19. A queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos neste falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com o espírito de repulsa à tarefa que lhe foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres de caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo íntimo, o mundo interno, e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas na execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. E neste momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao alto, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos espíritos protetores, aos nossos mentores espirituais, aos trabalhadores da Sala Chico Xavier, né? E agradecer por mais a oportunidade de estar aqui, sim, diante de Ti, né? E suplicando as Tuas bênçãos, o Teu amor, o Teu amparo, Senhor. Senhor, neste momento lhe pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, né? Que a Tua mão possa pairar sobre esses irmãos, dando, Senhor,
o bálsamo consolador, a esperança de dias melhores, Senhor, aliviando suas dores, aliviando as suas dificuldades, Senhor. Meu Deus, Pai de infinita bondade, ser com todos os sofredores, Senhor. Com os nossos irmãos que estão nesse momento nas ruas, debaixo das marquises, sem um teto, sem um alimento, Senhor. Nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leprosários, nos asilos, orfanatos, nossos irmãos desencarnados, Senhor. Nossos irmãos que nesse momento se encontram na condição de suicidas, que todos possam estar em Tua presença, Senhor, nesse momento. Que a Tua luz, que os Seus anjos, Senhor, possam estar às suas cabeceiras, auxiliando, Senhor. Nesse momento também lhe pedimos pelo nosso irmão Arailton, que vai fazer a exposição dessa noite, que ele também seja coroado de êxito, Senhor, que seja também dirigidos por Tua bondade, Senhor. Meu Deus, que a Tua luz se faça sobre todos nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Uma boa palestra para os nossos irmãos e que o amor de Deus continue iluminando o nosso caminho, nos indicando o caminho, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. O estudo da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os itens para as nossas reflexões são o item 8 ao item 10. Não vades ter com os gentios. Isso Jesus nos orienta a respeito disso, através de Mateus, no capítulo 10, versículos 5 a 7. Então, Mateus nos traz, nos dizendo que Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois de lhe haver dado as instruções seguintes. Não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino do céu está próximo. Então, esse é o estudo para as nossas reflexões. Kardec, no item 9 e no item 10, vai trazer as suas considerações e nós vamos refletir sobre esse assunto. Então, logo de início, essa colocação de Jesus para que os apóstolos não fossem aos gentios nem aos samaritanos, a princípio, ela parece que Jesus está excluindo os gentios, excluindo os samaritanos dos seus ensinamentos. Mas nós vamos ver, através das reflexões, do que nos diz Kardec, que não é bem assim. Porque se nós pensarmos no Cristo, Jesus não excluía ninguém dos seus ensinamentos. Ele está nos dando uma lição. Ele está nos ensinando. Quando a gente vai lá pesquisar quem eram os gentios, lá no dicionário, na época de Jesus, então os gentios era aquele que professava o paganismo, eram idólatras. Para os judeus, eram os não cristãos e não hebreu. Então todo aquele que não fosse hebreu era gentios. E todo aquele que pregava o paganismo ou a idolatria também era gentio. Então nós vamos ver que essa palavra tem uma certa abrangência. Significa também estrangeiro. E os samaritanos, que viviam na cidade de Samaria, era um grupo dissidente da tribo de Judá. Eles eram dissidentes, eles não concordavam com o que diziam os judeus. Eles seguiam as leis mosaicas, mas eles não aceitavam os judeus. Então, eles tinham profunda
aversão aos judeus. Então eles eram considerados impuros. Então por que Jesus vai nos dizer naquela época para que os apóstolos não fossem, não estivessem com os gentios nem com e nem com os samaritanos? Por que Jesus nos fala aquilo? E Jesus não exclui. Né? Jesus vai nos trazer informação, ele não exclui ambos. Tanto é que nós vamos ver na parábola do bom samaritano, é o bom samaritano. Então Jesus não traz nos ensinamentos exclusão de ninguém. Foi uma colocação feita que nós devemos refletir em função de quê? Como nos diz Kardec, que Jesus não visualizava apenas o povo judeu. Ele tinha uma abrangência nos seus ensinamentos, nos seus estudos. A sua visão era da humanidade inteira. Porém, naquele momento, Jesus estava buscando o povo de Israel, que era um povo mais esclarecido. Os judeus eram mais esclarecidos. Os judeus já tinham como pensamento um Deus único. Então os judeus eram terreno fértil para quê? Para que a propagação do cristianismo pudesse alcançar outros povos. Então por isso que Jesus nos diz isso. Por isso que Jesus nos fala. Porque os gentios visualizavam muitos deuses, os samaritanos tinham uma aversão enorme com relação aos judeus. Então a terra, como diz Kardec, a terra ainda não estava preparada para essa semente. Então Jesus vai nos trazer o quê? Uma informação de que temos que ter cuidado. Como nos diz o capítulo, nós não devemos pôr a luz somente num canto. A luz ela tem que ser expandida. Porém, essa luz ela tem que ter essa expansão a partir do momento que ela encontre uma terra fértil. Se nós analisarmos, se nós refletirmos o que Jesus nos diz, nós vamos ver o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Se nós tivéssemos que falar com uma criança que já iniciou seu estudo, lá no início do seu estudo, nós já começaríamos a falar sobre física quântica, matemática quântica, sobre assuntos que ela ainda tem dificuldade. Então Jesus visualizava a humanidade inteira e nos olhava enquanto espíritos imortais. Porque nós somos espíritos imortais. O espírito Erastro, ele nos diz que nós somos hoje melhor do que fomos há 100 anos. Então, necessitamos de evolução. Então, Jesus já visualizava isso. E Kardec vai até nos falar que, com relação aos dias de hoje, nós podemos verificar, que como é que nós vamos... a doutrina espírita ela não é uma doutrina proselitista. Ela não quer impor os seus ensinamentos de qualquer forma, de qualquer maneira. E Jesus menos ainda. Jesus não iria de forma nenhuma buscar violar o pensamento de ninguém, a consciência de ninguém. Então foi um ensinamento, e esse ensinamento é até hoje, e nós devemos refletir bastante sobre ele, porque ao abordarmos um assunto, por exemplo, como é que nós vamos falar de reencarnação que alguém que não aceita a reencarnação, que não entende reencarnação? Estaremos violando essa consciência. Porque nós temos que ter a consciência, ainda mais estudando a doutrina espírita, que cada um de nós temos o nosso momento de aprendizado. Cada um de nós é terreno fértil em certos momentos. Se hoje
compreendemos bem a doutrina, se a entendemos bem, se tivemos hoje, né, se temos hoje a condição de entendê-la através do estudo, e vidas passadas, como nós fomos. Então, o terreno tem que estar fértil, como diz Kardec, tem que estar preparado para que a semente possa cair. Para a semente possa ser plantada, jogar a semente. Porque senão o que ocorre? A gente vai jogar a semente em terrenos pedregosos. Lembremos da parábola do semeador? As sementes caíram aonde? Então nós temos que estar preparados para receber essa luz. Então Jesus teve esse pensamento, por quê? Porque os judeus, os hebreus da época, eles já tinham conhecimento e a condição de receber todas as informações. Então Jesus fala para os apóstolos, o reino de Deus está próximo. Porque os judeus não receberam as informações de Moisés, não receberam as informações dos profetas. Consequentemente, eles teriam que estar mais esclarecidos do que os pagãos. Até mesmo com relação aos samaritanos. Porque foi uma divergência, foi uma separação. Eles não aceitavam de forma nenhuma. Tanto que tinha uma aversão com relação à questão religiosa. E eles tinham como base o quê? As leis mosaicas, os samaritanos. Mas eles não aceitavam. Então, o que ocorre? Ocorre que nós precisamos sempre estar em condições de compreender o ensinamento. Eu sempre fico pensando assim, por exemplo, as cachoeiras caíram, né, as quedas d'água, milhões e milhões de anos. Milhões. De quantos anos que as quedas d'água ficaram aí? Século agora, passado, é que o homem conseguiu compreender que ele poderia usar as quedas para produzir energia elétrica. Então, o solo, né, no caso a consciência humana, ela vai progredindo. Como nos diz Joana de Ângeles, existe a questão da consciência. Então, cada um de nós está num grau de consciência, de entendimento, para poder absorver. Porque imagine nós chegando, né, para uma pessoa que não compreende, né, não quer saber ou não compreende a questão da reencarnação, e nós ficamos insistindo com ela que ela tem que saber, ela tem que compreender. Há uns anos atrás eu ouvi uma frase do Chico que eu achei muito interessante, eu não me lembro qual foi o livro em que, talvez dessas pessoas que escreveram sobre ele, mas eu não me recordo, que teve uma pessoa que chegou para o Chico e falou, Chico, eu acompanho você, eu sei que você fala a verdade, eu te acompanho, eu tenho certeza que você fala a verdade, mas Chico, eu adoro a religião católica, eu me sinto muito bem na religião católica. Aí o Chico virou para ele e falou, olha, continua na religião católica, porque é melhor que você seja um bom católico do que um mau espírita. Então, se o momento dele de vivenciar, de compreender a sua questão espiritual está na religião católica, que ele continue lá. Com o passar do tempo, com o passar com o aumento da nossa consciência, as nossas compreensões, isso aí vai acabar melhorando em nós. Para nós, a doutrina espírita, né, enquanto espírita, ela é maravilhosa. Mas, de repente, para o outro, ele não consegue compreender. Como nós também não compreendemos muitas coisas. Temos muita dificuldade de compreensão. Então, quando Jesus diz para não ir aos gentios, não ir para estar com os samaritanos, né, na cidade de samaritanos, não é uma questão de desprezo aos gentios, desprezo aos samaritanos.
Era simplesmente uma compreensão que aquela terra ali não estava ainda preparada, como nos diz Kardec. Ela não estava preparada, né? A terra não estava preparada. Né? Uma simbologia com relação aos seres humanos daquela época, com relação daquele povo, né? daquelas pessoas. Porque se não fosse assim, né? Se nós não precisássemos progredir, vamos receber tudo de uma vez só? Não, nós necessitamos estar recebendo conhecimento aos poucos. O conhecimento ele vem aos poucos. Nós não temos como compreender tudo, entender tudo. Por isso que a doutrina espírita nos chama ao estudo, à compreensão, ao entendimento. Kardec nos fala que a doutrina espírita ela tem que ser bem compreendida e bem entendida. Então ela nos chama ao estudo para que nós possamos melhorar as nossas compreensão a respeito do que somos realmente, que somos espíritos. Se uma pessoa é uma pessoa ateu, ela não acredita em Deus, como é que nós conversaremos com ela sobre Deus, se ela já está predisposta a não conversar? Como é que nós faremos? Então, como diz Kardec, não adianta fazer prosélito, ou seja, tentar trazê-la para o nosso meio. O que nós necessitamos é respeitá-lo. Se pudermos conversar, ótimo. Se estivermos preparados para conversar, também ótimo. Tanto que nesses itens, né, Kardec fala que Jesus via que nos apóstolos não tinham condições de ir aos gentios. E é interessante essa fala de Kardec, porque quem vem para ser o apóstolo dos gentios? Paulo. Então não é uma coisa esquecida, é uma coisa de trabalho. Nós somos pessoas que caminhamos, somos ponto de evoluções caminhando. A cada momento vamos ter compreensões, vamos ter entendimentos. Então quando Jesus fala, ele tem essa fala, ele já visualizava terreno fértil enquanto espírito. Nós necessitamos estar sempre caminhando. Necessitamos estar sempre em busca de conhecimento. E Jesus não falaria, né, dessa forma em menosprezo ao outro, em menosprezo a qualquer pessoa que seja. Os seus ensinamentos são ensinamentos de amor. E outra coisa, existe também a questão de não infringir, de não colocar na consciência do outro obrigatoriamente uma situação. Porque, como diz Kardec, se nós plantarmos, jogarmos uma semente em local inapropriado ou fora de época, a semente não nasce. Embora seja extremamente importante nós estarmos colocando sementes. Porque se nós somos espíritos imortais, se reencarnamos constantemente, essas sementes, uma hora ela vai vai crescer, vai se tornar uma árvore. Então é importante. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Qual é a nossa postura diante do outro? Porque se nem nós mesmos temos a condição de dizer que já estamos em condições, né, de modificar pensamentos. Temos que primeiro modificar nosso pensamento, primeiro modificar as nossas atitudes, para depois, com o auxílio da espiritualidade, podermos auxiliar o nosso irmão. Ainda estamos na condição de espírito com muita dificuldade. Espíritos que ainda precisam aprender e aprender muito. Então nós vamos ver nesse estudo, né, nas nossas reflexões, que Jesus dá um ensinamento naquela época e que ele é extremamente proveitoso nos dias de hoje. E quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos ver que a doutrina espírita ela não faz proselitismo. Ela não obriga ninguém a ser espírita. Isso nos estudos a gente vê constantemente. Se nós estamos produzindo
né? Se nós estamos querendo que as nossas casas estejam cheias de pessoas que são obrigadas a estar lá, nós estamos incorrendo em erro. Porque, na realidade, nós vamos buscar, né, através do estudo, que a nossa consciência, a nossa postura diante dessa ou daquela situação. Então, a doutrina espírita, ela nos abre a nossa consciência. Kardec, em Viagem Espírita, em 1869, se eu não me engano, ele até diz que se uma pessoa de outra religião, né, estou falando com as minhas palavras, de outra religião, vem à casa espírita, absorve conhecimento e volta para a sua religião, vai orar por Alá ou por outro pensamento, qual o problema? Porque quando a questão da doutrina espírita é que ela não vai ser a religião do futuro, todos nós seremos espírita. Não, é o futuro da religião. O futuro por quê? Vai ser uma religião com capacidade de entendimento, de compreensão. É o futuro da religião. Com uma fé raciocinada, com uma compreensão na imortalidade da alma, com compreensão na reencarnação. Mas se nesse momento nós ainda não adquirimos essa compreensão, por que temos que insistir? Ou por que temos que fazer com que o outro pense como nós? Então eu acho que o estudo, né, eu penso que o estudo dessa noite, com essas reflexões, ele vai nos trazer esses pontos. Jesus pede para que os apóstolos vão naqueles que ele já considera terra fértil. E realmente, se nós olharmos, teve Moisés, teve os profetas, e foi anos e anos de aqueles espíritos aprendendo. Então eles teriam toda a condição de compreender o que o Cristo estava trazendo, os ensinamentos, essa luz, para não ficar escondida, guardada. Porém, nós sabemos qual foi, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, ou da nossa incompreensão, ou da nossa necessidade material, né, o desfecho. Então, hoje, nos dias atuais, nós também devemos fazer isso. Nós não devemos impor a ninguém ser espírita, impor ninguém a ser cristão. Cada um de nós está no seu momento. Cada um de nós está adubando, vamos dizer assim, a nossa terra espiritual. E como somos espíritos que estamos progredindo, nós iremos compreender essa lição aonde nós estivermos. Porque se nós estivermos numa próxima encarnação, numa religião católica, protestante, se nós tivermos absorvido bem esses ensinamentos, a nossa postura vai ser uma postura moral. Independente da religião em que nós estivermos. E se nós olharmos direitinho, se nós refletirmos com relação à humanidade, nós vamos ver que é isso que ocorre. É isso que ocorre. Quantas pessoas maravilhosas em várias religiões. Quantas pessoas que têm muitas dificuldades em várias religiões. Então, o que o mestre quis nos trazer foi esse conhecimento que nós devemos plantar em terra fértil. Devemos buscar, e se nós não tivermos a condição de conversar, que podemos aguardar o momento preciso para que a semente possa ser lançada. E ela vai ser lançada. Jesus não lançou a semente há 2000 anos atrás, lançou para a humanidade inteira. Não foi somente naquele povo ali, no povo hebreu, naquele cantinho acanhado. Ela se espalhou. Então, nós temos condições para isso. Agora, o que nós não podemos é ir de encontro à consciência das pessoas. Então, o ensinamento de Jesus, reflito dessa maneira, ele é um ensinamento extremamente importante. Então, nós precisamos interiorizar, refletir. A doutrina espírita nos traz esse conhecimento, os espíritos nos trazem essas informações, e através do estudo, pouco a pouco, nós vamos nos melhorando. E seremos capazes de conversar com calma, com tranquilidade, sobre todos os aspectos,
quando nós chegarmos a essa condição de um espírito mais evoluído, de conversarmos aonde é que nós estejamos. Então, o nosso lado moral estará mais elevado. É o que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos ensina o quê? Que nós devemos fazer a nossa reforma íntima. A reforma íntima é que nos faz pessoas melhores. Então, vamos começar a ter um olhar reformado intimamente aos outros como irmãos. Como nesse momento ele não consegue, mas futuramente vai conseguir. É como nós falamos de Erasto. Há 100 anos atrás, nós éramos pior do que somos hoje. Daqui a 100 anos, nós vamos ser melhores do que somos hoje, porque a natureza não dá salto. Então, é esse ensinamento, penso eu, que Jesus nos traz. Nos trouxe naquela época, e se nós pensarmos nos dias atuais, nós também podemos refletir. Pensar, refletir e tornar a nossa postura a mais caridosa possível em qualquer estágio da nossa vida. Então, que o Mestre nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos e muita paz. Boa noite, irmãos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de vida com saúde. Agradecer o ar que conseguimos respirar, agradecendo nosso alimento, agradecendo o nosso lar, a nossa família. Que possamos, Senhor, aproveitar essa luz irradiada por Ti, que possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, envolver nossos lares, envolver os hospitais, os trabalhadores dos hospitais, os enfermos, os presídios, os orfanatos, os asilos, os nossos irmãos em situação de rua, que seja provisório, que a espiritualidade amiga os aqueçam, os protejam, que possamos ter mais caridade, possamos olhar e enxergar os nossos irmãos, ajudar do modo que cada um puder, que tenhamos muita luz, sabedoria, discernimento, que possamos auxiliar e amparar a espiritualidade amiga, nossos irmãos que estão trabalhando tanto, que possamos ser positivos, pensar positivo, vibrar positivo, para fortalecer esse elo, essa corrente com nossos irmãos e amigos espirituais. Que possamos ter muita luz na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, envolva nossos lares, envolva nossos familiares, que possamos ser o positivo, somando, sempre somando e auxiliando a quem precisar. E cada vez mais ir melhorando, um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Envolve a nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, que envolva todos os trabalhadores, frequentadores, que sejamos todos envolvidos nessa onda de luz e paz. Envolva todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo, todos os governantes, que possamos vibrar em uma só sintonia, a sintonia do bem. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.